síndrome de ansiedade, pensamento acelerado, sintomas de depressão, aquela angústia que muitas vezes dá no final do dia, que a gente vai para aquela a necessidade de comer um doce, de pedir um delivery aí, ela acaba sendo a única coisa que compensa aquele desgaste, aquele estresse que a gente teve durante o dia. Só que o grande problema é que toda vez que a gente toma esse tipo de decisão, a gente acaba ativando muitas vezes no nosso corpo algumas respostas genéticas lá no nosso DNA, no nosso código de barra, informações que não vão favorecer o nosso performance, o nosso rendimento. E era exatamente isso que ela estava fazendo, até ela vir passar em consulta comigo. Por quê? Ela tinha uma necessidade de recompensa imediata muito grande. Quando a gente fala de recompensa imediata, a gente tem que pensar em produção de alguns hormônios cerebrais, alguns neurotransmissores, né? Alguns hormônios como a dopamina. E hoje em dia a gente tem alguns mecanismos que vocês nem imaginam que fazem com que a gente aumente essa produção de dopamina e fazem um hiperestímulo cerebral. Como, por exemplo, entrar no Instagram e ficar rodando a barra do feed para ver várias coisas. Ou entrar e sair de live em live. Ou eu tenho ainda pessoas que elas saem do trabalho para casa, é um caminho curto de 10 minutos, ela não consegue ficar sem pegar o celular. Ela tem que ir ali dar uma olhadinha. Parou no sinal, tem que dar uma olhadinha. Parou para fazer tal coisa, tem que dar uma olhadinha. Isso acontece por quê, gente? Acontece porque essa olhadinha no WhatsApp, essa olhadinha no celular, são exatamente formas do seu cérebro buscar por dopamina, por recompensa imediata. E quanto mais você faz isso, quanto mais você fica nessa atitude de olha o WhatsApp, olha o celular, passa no feed, olha nos stories, pula de live em live, fica igual um macaco de galho em galho, isso faz com que você crie uma dependência de ações que vão produzir essa dopamina da recompensa imediata e vai te tirar a produtividade. Porque vai te trazer uma sensação de bem-estar, vai te trazer uma sensação de relaxamento, entre aspas, só que isso vai ser uma das principais coisas que vai te desfocar. É isso que vai fazer com que você não tenha resultado, é isso que vai fazer com que você tenha uma insônia absurda durante a noite. E para falar sobre a insônia, eu gosto de trazer como que é a insônia. Às vezes a gente acha que insônia é simplesmente não conseguir dormir. E na verdade não. Essa paciente, inclusive, quando eu perguntei do sono, ela falou assim pra mim: não, doutora, meu sono é ótimo, eu bato na cama e eu durmo. Quem aí é assim? Quem chega à noite, chega tão cansado que simplesmente bate na cama e dorme? Conta aqui pra mim no chat, nos comentários, que eu quero saber se você é essa pessoa que bate na cama e dorme, que você é bom de cama ou você tem alguma dificuldade pra dormir. E a gente vai construindo essa linha de raciocínio junto. E aí eu vou contando pra vocês o que a gente tá fazendo, tá? De tratamento, o que a gente tá fazendo de medidas pra vocês poderem colocar em prática também. A Monize falou eu. Tem mais alguém que é bom de cama aí, que fala, nossa, deitei, bati na cama e dormi? A Sandra falou que também. E aí, gente, o que vocês têm que entender? Que o fato de você simplesmente chegar na sua cama e apagar, não quer dizer que você tem uma boa qualidade de sono. E quando eu comecei a perguntar e ela falou isso, que ela deitava na cama e simplesmente apagava, a hora que eu comecei a perguntar, mas como é que é seu sono durante a noite? Você se vira muito? Ela, doutora, toda hora eu tô virando pra um lado, viro pro outro, não levanto pra fazer xixi, mas parece que no outro dia, quando eu acordo, passou um caminhão em cima de mim. Alguém já sentiu isso? Pra dormir só com medicamento. Eu deito e durmo, no mínimo 5 minutos eu demoro. Bem, Lucilena. Lucilena é minha aluna, ela já tá arrasando aí no sono. Alguém já passou por isso? Daquela sensação, nossa, deitei pra dormir e parece que no dia seguinte eu acordei e um caminhão passou em cima de mim. Isso também é um tipo de insônia. Então entendam que não é porque você dorme rápido que o seu sono é bom, que o seu sono é reparador, que o seu sono é regenerador. E principalmente no caso dela, que ela tá buscando por uma performance diferenciada para conseguir bater uma meta que vai mudar a vida dela, que ela vai ter oportunidade de ser sócia da empresa, da multinacional que ela trabalha. Uma coisa importante de vocês entenderem é que se o sono ele não é
regenerador, se você não atinge um estado de sono específico, que é o estado de onda delta, você não consegue chegar na frequência cerebral que você necessita para ter um estado da mente onde você vai ser muito mais criativo, onde você vai ativar a sua capacidade de intuição, onde você vai ter um foco diferenciado e principalmente onde você atinge o estado que eu chamo de atenção plena. É o estado do flow, é aquele ponto onde você pensa e cria, pensa e cria. E esse estado, ele é um estado que a gente consegue quando a gente aprende a programar o nosso cérebro para chegar em onda delta. E agora eu quero contar uma coisa para vocês. Agora, ó, ativa o princípio e presta muita atenção, porque agora vai ser o ouro desse case de sucesso. Quando a gente fala de cérebro, quando a gente fala de mente, existem alguns tipos de padrão de frequência cerebral. Então a frequência cerebral ela pode ser medida através do eletroencefalograma, que é aquele examezinho que você bota os eletrodos aqui na cabeça. E a gente tem várias ondas cerebrais. A primeira onda que a gente vai falar, que é vamos colocar aqui, que é a onda superficial, entre aspas, é a onda que a maioria de vocês estava durante o dia, que é a onda beta. A onda beta, ela é uma onda que tem ela representa o estado de vigília. É o estado awake que a gente tá, né? Então, a gente tá no estado de vigília quando a gente tá nessa onda beta. E é a onda cerebral que a gente normalmente apresenta quando nós estamos trabalhando. E aí, de acordo com alguns tipos de programação mental que a gente faz, alguns tipos de treinamento cerebral que a gente pode fazer, a gente consegue atingir outros estados dessa onda cerebral, dessa frequência cerebral. E aí, a segunda onda que a gente tem é a frequência de onda alfa. E essa onda alfa era uma onda que ela já sabia atingir, que ela falou pra mim, doutor, eu já fiz curso de mindfulness, eu já fiz curso de autoconhecimento para conseguir me ajudar a melhorar meu nível de estresse, de ansiedade, e ela conseguia fazer chegar a alguns estados meditativos, e quando você chega num estado meditativo, normalmente você consegue atingir o que a gente chama de onda alfa. Interessante, né, Alexandre? Presta atenção, ó, que vocês vão ver o que eu vou falar pra vocês. Uma coisa assim, uma chave que muda muito o jogo. Que muda muito o jogo de quem precisa de mais performance, energia e disposição. E, enfim, que quer chegar num nível diferenciado aí geral de saúde. E aí, o estado de onda alfa, ele é o estado que você relaxa. É um estado de relaxamento onde você consegue atingir uma mente de hipercriatividade, onde você começa a criar coisas. Então, quando você aprende a fazer uma técnica de meditação, por exemplo, a meditação transcendental, a técnica de mindfulness, a técnica de respiração, de meditação através da respiração, muitos tipos de meditação relacionada aos monges. Essas técnicas, elas são técnicas que normalmente te ensinam a desacelerar a sua mente para te colocar em onda alfa. E aí, quando você tá nessa onda alfa, você tá no estado de relaxamento, no estado de hipercriatividade, e você consegue resolver problemas, você consegue acelerar o processo de cura. E aí, para vocês entenderem quando a gente fala dessas ondas, se você prestar atenção, eu vou ficar em silêncio um pouquinho, vocês vão ouvir que tem uma frequência tocando aqui. Vê se vocês escutam. Fala pra mim se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo a frequência? Quando vocês vão me respondendo, eu vou falando pra vocês. Existe uma frequência que tá aqui atrás. Tá vendo que tem uma frequência de luz aqui? Isso é um tipo de cromoterapia, tá? A cromoterapia que eu tô trabalhando aqui, a frequência de luz roxa é frequência de transmutação. E existe uma frequência que está sendo tocada aqui. Essa frequência que tá tocando é uma frequência de onda delta. E eu vou explicar para vocês. Aguenta aí e vem comigo. Então, quando você aprende a meditar, quando você tá ali naquela fase de
aprendizagem, para começar a entender como é que você pode programar o seu cérebro, normalmente a gente começa com as meditações e a gente consegue atingir esse estado de relaxamento através da onda alfa. E a gente tem mais de 15 mil estudos aí publicados, mostrando a eficácia da meditação transcendental, do mindfulness, para esse benefício de você ter esse estado de relaxamento cerebral. E quando você aprende a atingir esse estado de onda alfa no cérebro, você consegue ter resultados muito melhores no teu trabalho. E atletas, por exemplo, quando você trabalha com atletas, eu tenho alguns atletas que a gente trabalha essa parte de melhora de performance, e uma das atividades fundamentais que esse atleta precisa aprender a desenvolver é programar o cérebro dele para entrar em estado de onda alfa, pelo menos. Porque já tem estudos mostrando que quando um atleta ele consegue se colocar em estado de onda alfa antes dele realizar um passe decisivo, seja atirar uma flecha num... Como é que chama aquela bolota? Alvo. Atirar uma flecha no alvo, seja uma pessoa que vai cobrar um pênalti, seja uma pessoa que vai fazer uma cesta, tipo um Michael Jordan da vida. Quando você aprende a se colocar em estado de onda alfa antes de um ponto decisivo na sua vida, o médico de dar um diagnóstico clínico para um paciente, a gente consegue ter um resultado muito mais assertivo por causa desse ponto que eu levo o meu cérebro, que eu levo a minha mente, que é esse estado de onda alfa. Beleza? Deu pra entender até aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês sabem que dia de case de sucesso aqui, o papo é pesado. É papo profundo pra vocês aprenderem, e aí eu ensino pra você na prática o que eu tô botando no protocolo aqui. Fala pra mim se deu pra entender. A parte da onda alfa que a gente vai pra próxima. Deu? Fechado. E aí existe uma outra onda. Boa noite, Cris. Bem-vinda, meu amor. Que é uma onda que é um nível acima da onda alfa, que é a onda teta, tá? A onda teta, ela é uma onda que quando a gente consegue atingir esse nível cerebral de onda teta, ela é a onda do eureka. Sabe o eureka? Tipo, nossa, descobri o Brasil, né? Então, a onda teta, ela é a onda que a gente precisa ativar quando a gente está buscando por inspiração. Então, sempre que você precisa buscar por uma inspiração, quando você precisa ter uma ideia genial de alguma coisa, a onda que você precisa programar no seu cérebro é a onda teta. E aí existem várias formas de programar essas ondas. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que eu ensino isso, como é que eu monto o protocolo do paciente, tá? Tô mostrando pra vocês como é que é o raciocínio da minha terapêutica e da minha clínica. Aliás, vamos aproveitar, coloca aqui nos comentários pra mim se tem médico ou outros profissionais da saúde assistindo essa live. Que aí eu tô construindo pra vocês a sequência de raciocínio clínico de como é que eu faço, tá? Então a onda teta, ela é a onda que vai me trazer inspiração, que vai me trazer o que eu gosto de chamar de estado da arte. O estado da arte é quando você atinge essa onda teta no seu cérebro e você consegue ter insights, você consegue fazer o que o Tony Robbins chama de breakthrough, que é ter uma quebra de padrão. A Evelyn, a Cris, beleza, é Vanusa, eu acho, né? Calduro, eu acho que é Vanusa seu nome, se eu não me engano. Educadora física e fisioterapeuta, legal. E então, gente, quando a gente fala dessa questão da onda teta, é o ponto de estado da arte. E quando você atinge a onda teta, você consegue começar a resolver desafios que você tem na sua vida. Vanusa, viu? Desafios que você tem na sua vida. Você começa a ter insights, você começa a conseguir trabalhar, principalmente quem tá sofrendo de bloqueio criativo. E olha que importante isso que eu tô explicando pra vocês no caso dessa paciente. Por quê? Ela precisa de estratégias novas no trabalho dela pra ela conseguir bater a meta que ela tem, certo? E muitas vezes a gente tá tão acostumado a fazer algum tipo de medida no piloto automático, sempre fazer a mesma coisa, que a gente sofre de um bloqueio criativo e a gente não consegue fazer diferente. Por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês aqui. Galera que é médico, vou falar de médico porque eu sou médica e aí eu posso falar mal de mim mesma. Mas não é falar mal não, mas o médico no piloto automático, ele tá tão acostumado, por exemplo, na carreira dele a ganhar dinheiro dando plantão, que quando ele precisa pensar em outra coisa que seja diferente do plantão para ganhar dinheiro, muitas vezes ele tá bloqueado, ele tem um bloqueio criativo, ele não consegue pensar em uma outra saída, ele não consegue pensar em outra coisa. E aí no caso dela também. Então ela é do ramo de finanças, né? Ela é do ramo da parte de investimentos, para ser mais exata. E ela tava com um bloqueio criativo que ela não sabia como que ela conseguia alcançar novos clientes para melhorar a carteira dela. E aí, uma das coisas que a gente usou de ferramenta para tirar ela do pico de ansiedade, para melhorar o nível de energia dela e para ela conseguir trabalhar esse bloqueio criativo, foi a introdução de técnicas para ela atingir a onda teta. Tá? Então a onda teta é quando você programa a tua mente, se você programa o teu cérebro para conseguir chegar no estado da arte. Todas as vezes que você estiver sofrendo de um bloqueio criativo, toda vez que você estiver passando por uma situação onde você não está conseguindo resolver um desafio, aprender a ativar a onda teta no seu cérebro é algo que vai fazer uma diferença absurda, porque essa programação mental vai causar uma resposta na sua célula que vai trazer a resposta que você precisa. Tudo bem? Conseguiram entender até aí que agora eu vou chegar na cereja do bolo. Eu vou chegar na cereja do bolo que tem a ver com isso que vocês estão escutando agora. Só conta aqui pra mim nos comentários se vocês conseguiram entender, tá? Enquanto isso, as perguntinhas pode deixar aqui nessa caixinha, tá? Tem perguntinha, põe aqui, ó, tem um botãozinho de interrogação aqui, bota aqui. As dúvidas de vocês, bota aqui na caixinha pra eu não perder o raciocínio. Então, beleza, a gente falou da onda beta, a gente falou da onda alfa e a gente falou da onda teta. Agora eu vou falar da cereja do bolo pra vocês, que é o trabalho que eu tô fazendo com essa paciente para que ela consiga bater a meta e virar sócia da empresa multinacional que ela tá hoje. Trabalhando a questão da ansiedade, melhorando a questão da insônia que ela tá sofrendo, melhorar a questão do estresse e, principalmente, fazer tudo isso sem ter que usar ansiolítico, sem ter que usar antidepressivo, sem ter que usar medicamentos tradicionais por uma situação pontual que é essa que ela tá passando hoje, tá? E aí, qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo, gente, ó, vem comigo e se prepara para ativar esse princípio. A cereja do bolo é você aprender ferramentas que façam com que você atinja o que a gente chama de onda delta do cérebro. E eu falei um pouquinho da onda delta para vocês quando eu tava explicando da insônia. Quem entende um pouquinho de neurociências, quem entende um pouquinho de cérebro e de programação mental, pode agora estar perguntando, fala assim, Roberta, mas peraí, a onda delta que você falou é a onda do estado de sono. Eu só entro em onda delta quando eu tô dormindo. Isso tá certo o que você tá falando? Ó, presta atenção no que a gente tá falando aqui. Existe uma maneira, existe uma forma de você ter acesso à sua onda delta, colocar o seu cérebro numa frequência delta, que é a mesma frequência do estado de sono, que vai fazer com que você chegue num estado de ativação mental, onde você não vai ter só foco, criatividade, mas você vai conseguir fazer um alinhamento entre tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você pratica para você ter resultado. Então, muita gente fala assim, nossa, fulano de tal é uma pessoa de sorte, né? Nossa, a pessoa nasceu virada pro céu ali, virada pra lua. Ou a pessoa é uma pessoa de muita sorte. Tudo que ela pensa, ela consegue. Tudo que ela pronuncia, ela consegue. Isso é mágica? Não, gente, isso não é mágica. Isso é neurociência, isso é biohacking, tá? Isso é o que a gente tá praticando aqui, o que eu falo aqui, que eu ensino pro meu paciente fazer. Então, o que a gente faz? A gente atinge esse estado de onda delta, que é o estado de onda cerebral, aonde você consegue fazer com que exista uma conexão, um equilíbrio entre todas as tuas esferas
física, mental, emocional, energético, espiritual. E mais do que isso, você consegue fazer com que essas 4 esferas de saúde estejam conectadas com o ambiente, tá? Com o ambiente. E aí, quando você atinge esse estado de ativação da onda delta, sem estar dormindo, é o ponto onde você consegue manifestar a tua intuição. Então, é o ponto do feeling, sabe? Aquele ponto de que você parece que você fala assim, nossa, mas tem alguma coisa que tá me dizendo pra ir pra direita e não pra esquerda. A gente, na medicina, a gente usa muito isso. Tá? Existe um feeling que fala pra gente ali. E existe até uma expressão em inglês que chama feeling gut. Não sei se vocês já ouviram. É um sentimento que vem do intestino. E isso porque no intestino a gente tem milhões de informações nervosas. Pra quem não sabe, existe o sistema nervoso entérico. Por isso que quando você fica nervoso, te dá dor de barriga, você quase faz cocô na calça, quando você vai passar por uma situação de provação e de algum julgamento, tá? Então, a onda delta, que é essa onda que a gente atinge no estado de sono, quando você aprende a fazer a programação cerebral da forma correta, você consegue chegar nesses objetivos. Você consegue manipular o seu corpo para você controlar esses estados de cortisol elevado, de estados de estresse, estados de ansiedade, sai desse quadro depressivo, consegue controlar melhor a sua mente de forma assertiva e mais do que isso, você consegue modular, que seria moldar, tudo o que interage com você para que você tenha um resultado diferenciado. Vocês conseguiram pegar isso? Deu para entender que cuidar da sua saúde, ela vai muito além do que simplesmente tomar um remedinho, comer bem e fazer exercício físico? Pra vocês terem é muito louco isso, não é? É muito legal, né? Então, quando eu falo dos tratamentos que eu faço, quando a gente tá falando desse case de sucesso para ajudar essa paciente, esse som que vocês estão escutando, por exemplo, é uma frequência de onda delta. Tá? Então é pra gente chegar nesse estágio cerebral aonde você atinge a onda delta e você consegue fazer a ativação da tua intuição, você consegue fazer a ativação da tua criatividade. É o ponto aonde do nada surgem soluções na sua mente. Obrigada, Cris. Beijo. Então é o ponto onde a gente consegue surgir soluções do nada na nossa mente, quando você atinge esse estado de onda delta. E aí existem vários mecanismos, várias ferramentas que eu posso utilizar no meu dia a dia para conseguir chegar nesse estado. Além dos sons bineurais, que é esse que vocês estão ouvindo, frequências de luz. E dentro dos tratamentos que eu trabalho, quando eu monto os protocolos do meu paciente ou dos meus pacientes, a gente faz as frequências. Existem alguns tipos de tratamento que eu utilizo no paciente, a hora que ele está aqui no consultório, fazendo algum tipo de soroterapia. Eu uso hipertermia, eu uso turmalina, eu uso frequência, eu uso vários tipos de ferramentas diferenciadas para potencializar a capacidade da gente programar aquele corpo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente e fazendo um protocolo para ela, para melhorar a questão da imunidade, porque ela estava passando por um quadro de dengue. Ela entrou em contato, a gente fez a avaliação e ela tá com um quadro de dengue, dor no corpo, febre e tal. E aí eu falei, vem aqui no consultório que a gente vai fazer um protocolo para você. E aí dentro dos protocolos que eu faço, quando a gente monta isso, eu consigo fazer com que, através dessas ferramentas, através desses tratamentos e desses protocolos que eu faço tanto aqui quanto ela vai fazer em casa, ela programe o cérebro dela para entrar nesse estado de onda que a gente quer. No caso dela, a gente está trabalhando o estado de ondas de aceleração de cura. Então, a gente está trabalhando o estado de onda alfa. Né? Então, ela já saiu daqui muito melhor, né, do que o momento que ela chegou. E essa paciente que eu tô contando para vocês aí, desse caso, que está buscando o momento de mudar a vida dela, essa oportunidade dela mudar e se tornar sócia da empresa, ela tá em franco crescimento. A gente conseguiu fazer com que
melhorasse a questão da falta de energia, melhorasse a questão da insônia, da ansiedade e trabalhasse essa questão do bloqueio criativo justamente fazendo o quê? Interferindo em todas essas áreas. Então, interferindo na parte da alimentação, da suplementação, dos protocolos, e dentro desses protocolos, por exemplo, tem a questão das frequências, o óleo essencial que vocês sabem que eu gosto de usar e eu gosto de indicar. Então, são medidas que a gente consegue trabalhar para otimizar e para potencializar o corpo. Então, a tendência à autocura e a forma como a gente vai se comportar para ter resultados, ela vai muito além do que uma alimentação saudável e de uma prática de exercício físico. Existe um mundo de possibilidades e de técnicas que é o que eu faço quando eu estou praticando o biohacking, né? Que é esse rastreamento da vida, e aí eu disponibilizo isso para o meu paciente. Boa noite, Celso. Boa noite, Mara. E é assim que eu trabalho. E o que é legal disso, gente? Quando a gente pega esse rastreio, nessa paciente ainda que eu contei pra vocês que ela tá nessa transição de carreira aí importante, uma decisão incrível na vida dela que ela tá precisando tomar, né? Precisando ganhar, aliás, bater essa meta. Uma outra coisa que a gente fez, que é muito legal também, foi a parte da genética. Então, a gente consegue fazer uma avaliação da genética dela para entender o que a gente precisa trabalhar a nível mental. Então, quando a gente faz o exame genético, ela tem uma alteração dentro do exame genético dela relacionado à parte de motivação. Olha isso, gente. Ter motivação ou não ter motivação pode estar relacionado com a sua genética. Então, a gente consegue fazer a leitura de um gene, a leitura desse código de barras para que a gente trabalhe da forma correta todos os fatores que estão relacionados com a saúde dela para que ela tenha mais motivação. Então, existe um gene que quando a gente faz o exame genético, a gente avalia para motivação. A gente tem um gene que a gente avalia para resistência mental. Então, são coisas importantes que a gente pode utilizar de ferramentas. Vocês querem que eu fale mais? A gente marca um bate-papo para eu falar mais sobre essa questão dos genes também? Se vocês quiserem, me fala aqui no comentário que daí a gente marca um dia de falar desses cases com relação à parte genética. E aí, quando a gente fez o exame genético dela, gente, ela tem uma deficiência no gene da motivação. Então, existem alguns tipos de suplementação que eu tô fazendo para ela, dentro do que a gente tem de opções, para aumentar a motivação dela, por causa dessa alteração genética que ela tem. Então, existe uma forma de transformação, de programação mental e de transformação de hábitos, de protocolos diários que a gente está fazendo para ela para melhorar o nível de motivação dela. Porque, geneticamente falando, ela já tem uma alteração. Legal, né, gente? Show! Então, olha que insight, olha que coisa maravilhosa que a gente pode fazer. Através dessa avaliação do exame genético, a gente consegue determinar para atletas, por exemplo, o que a gente tem que trabalhar na suplementação dele para que ele tenha mais resistência emocional e para que ele tenha mais motivação para bater a meta dele. É bizarro isso, não é? E aí, no caso dela, a gente tá fazendo isso para ela performar mais na empresa. Tá, ops, apagou uma luz aqui. Tá acabando a bateria aqui, eu tenho que encerrar a live porque tá acabando a bateria aqui dos negócios tudo, gente. Mas a gente pode fazer isso, tá? A gente consegue fazer isso através da genética, através dessa leitura também. E dentro desse quadro que eu tô falando dessa paciente, as medidas que nós estabelecemos foram justamente essas. O que a gente fez? A gente tá fazendo protocolo de frequência cerebral, tá? Então, ela tem um programa específico que ela usa em casa. A gente tá fazendo o protocolo aqui na clínica. Então, a gente faz protocolos para ela através de frequência, soroterapia, cristais, cromoterapia, várias coisas que a gente tá fazendo dentro dos protocolos de injetáveis também, vitaminas, minerais, enfim, para potencializar a capacidade dela e ela voar. Então, a gente tá fazendo esse protocolo para 90 dias. Ela tá no meio do tratamento.
Já teve uma mudança absurda de rendimento e principal, gente, sem perder qualidade de vida, sem ficar vendendo o presente por um futuro que ela nem sabe se vai chegar, tá? E aí, essa ativação de onda alfa, essa ativação de onda delta é uma das coisas mais diferenciais que a gente tem, que você não consegue atingir só meditando, tá? Existem técnicas específicas que a gente faz para conseguir chegar no estado de onda delta, que é a onda que você chega quando você tá no sono, tá? E é nesse ponto, quando você chega no estado de onda delta, que você consegue fazer esse alinhamento para conquistar realmente as medidas daquilo que você quer. E aí você magicamente resolve um problema, magicamente as soluções acontecem. Então,